em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo. Eu vou fazer a leitura na Almeida, século 21, que desse texto tem, na verdade, uma tradução um pouco mais precisa. 2 Timóteo capítulo 3, os versos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Essa leitura, de fato, tem uma longa lista de coisas bem tristes na humanidade. O apóstolo Paulo aqui nos fala sobre vários tipos de erros e problemas que as pessoas manifestam. Ele começa dizendo, sabe, porém, isso, nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis, ou tempos terríveis, conforme algumas traduções. Isso nos levanta uma pergunta interessante. Nós devemos ser otimistas ou pessimistas em relação ao futuro? Você é um otimista? Diz que certa vez uma pessoa foi questionada a esse respeito, ele disse, você é um otimista? Ele disse, não mais. E as pessoas disseram, mas como assim? Ele disse, não, um pessimista é um otimista que já hoje é mais experiente. Ou seja, ele tinha talvez passado algumas decepções. Mas o que nós devemos pensar sobre o futuro? Nós devemos ser otimistas ou pessimistas? Como cristãos, nós devemos sim ser otimistas, porque no fim vai dar tudo certo e Deus vence, o nosso Senhor triunfa. Mas também devemos ser realistas e reconhecer que neste mundo muitas coisas ruins vão acontecer e vão continuar acontecendo. E como o apóstolo Paulo aqui dirá nesse mesmo livro de 2 Timóteo, homens maus e perversos irão de mal a pior. E isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo uma degeneração do ser humano e da sociedade. E isso vai continuar assim até a volta de Cristo. Então, até o fim, existe um sentido em que as coisas tendem a piorar. A tecnologia melhora e o ser humano emprega a tecnologia para fazer aquilo que não presta. O conhecimento aumenta e o ser humano obscurece a verdade por meio de mentiras. Então, o que nós devemos reconhecer, irmãos, é que esse texto bíblico é uma orientação ao pastor Timóteo, como a todos nós como cristãos, em relação à realidade que nós viveremos em tempos difíceis. As coisas não serão fáceis neste mundo. O apóstolo Paulo começa no verso 1 falando assim, sabe, porém, isto. Ou seja, sabe, porém, significa que você pode ter certeza disso. É uma coisa que você pode realmente saber. Que nos últimos dias, ele diz, haverá tempos difíceis, ou sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias são esses dias atuais, os dias em que vivemos, desde que Jesus Cristo veio a este mundo. A escatologia bíblica é bem simples, na verdade, é antes de Cristo os primeiros dias, depois de Cristo os últimos dias. E então um dia Jesus volta e é o último dia. E o que você então entende é que havia a expectativa durante um longo período da história da vinda do Salvador. Agora ele já veio, agora estamos nos últimos dias. O apóstolo Paulo faz menção a essa questão dos últimos dias em outras passagens também. O apóstolo João fala que sabemos que já estamos nos últimos dias, porque há muitos anticristos, é uma coisa característica desse período. Então, os últimos dias, o apóstolo Paulo diz, serão assim. E que Paulo que considerava que eles estavam vivendo nos últimos dias, fica evidente. Veja o final do verso 5,
onde ele diz, as pessoas serão tais e tais, e ele então diz, foge ou afasta-te também destes. O que ele quer dizer com isso? Veja, ele não achava que as pessoas serão assim nos últimos dias, ou seja, em algum período futuro, não no período em que ele vivia, não no período em que Timóteo estava vivendo, senão como é que Timóteo deveria praticar isso que Paulo diz, afasta-te também destes. As pessoas serão assim nos últimos dias, ou seja, desde aquele tempo, e continuarão a ser. Isso é exatamente o que a Bíblia está nos apresentando aqui. Muitas pessoas acreditavam, aparentemente, antes da vinda de Cristo, que uma vez que viesse o Messias, a vinda do Messias imediatamente inauguraria um tempo de paz bendita, um tempo de tranquilidade, sem nenhuma conturbação. E o que o apóstolo Paulo está então nos lembrando é que não, Jesus Cristo veio, estamos nos últimos dias, mas nos últimos dias nós teremos que lidar com o mesmo tipo de pecado, o mesmo tipo de impiedade e perversidade com que os servos de Deus, os profetas do Velho Testamento também lutaram. Então, com esse sentido, a palavra de Deus está nos trazendo essa exortação. Não devemos ser ingênuos, não devemos ser nem um pouco desavisados, mas devemos ser realistas. Nós viveremos em tempos assim. Nós não temos a expectativa de uma era de ouro antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, antes que Ele traga novos céus e nova terra. Veja aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, onde estamos, os versos 12 e 13. E aqui você nota qual que era a expectativa do apóstolo Paulo. Verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está vendo? É isso que ele antecipa. As coisas serão assim. Viver neste mundo, uma forma piedosa, uma forma fiel, você vai ser hostilizado e perseguido. E os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tanto é essa a expectativa que o apóstolo Paulo tinha em relação às coisas neste mundo, que quando ele fortaleceu as almas dos discípulos em Atos 14, exortando-os a permanecer firmes na fé, a Bíblia diz que ele lhes mostrou que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, viver aqui neste mundo vai ser mesmo essa luta, uma luta contra a correnteza, um mundo que se corrompe e pessoas procurando fazer a vontade de Deus em meio a uma sociedade indiferente para com a vontade de Deus. E no meio disso, até mesmo antagônicos àqueles que não querem acompanhar a maré de imundície. Então nós temos que entender que essa é a realidade que o apóstolo Paulo encarou e ele queria que Timóteo encarasse isso. O Senhor Jesus Cristo predisse que seria assim, que haveria falsos profetas que se levantariam e fariam sucesso, enganariam a muitos. Ele diz que os cristãos seriam perseguidos e odiados em todas as nações. E então ele disse, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você vê que a própria forma em que Jesus Cristo fala demonstra que é isso mesmo que nós devemos imaginar estar à nossa frente. Nesse mundo será assim. Pedro falou que, assim como no Velho Testamento houve falsos profetas no meio do povo de Israel, assim também haverá falsos mestres em meio à igreja, e eles introduzirão heresias destruidoras, eles farão comércio das pessoas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade, o caminho do Evangelho. João nos diz que muitos anticristos estarão por aí, e será assim, porque estamos nos últimos dias. Então essa é a característica dos últimos dias. Não existe uma expectativa bíblica de que o mundo todo vai se tornar aberto ao Evangelho e vamos ter um período dourado onde será fácil ser cristão nesse mundo, onde será fácil ser pastor. Não é isso que nós temos que imaginar. O apóstolo Paulo, então, começa a falar sobre isso no capítulo 3, já nessa advertência,
dizendo a Timóteo: Timóteo, as coisas serão difíceis mesmo. Ele diz: sobrevirão tempos difíceis. E a palavra difíceis, na verdade, tempos ameaçadores, tempos violentos até, poderia ser a tradução dessa palavra grega. Ou seja, haverá batalhas e conflitos e dificuldade para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, é sempre uma guerra para tirar pessoas das trevas e resgatá-las como que das garras do diabo. É sempre uma luta. Se você olhar, por exemplo, o livro de Atos, o que nós encontramos? Que existe todo esse conflito para que o evangelho avance e chegue às pessoas. As pessoas começam a pregar ali em Jerusalém. E o que acontece? O sinédrio se opõe, prende os pregadores, prende os apóstolos, vem a açoitá-los, chega a executar pessoas. Eles vão levando o evangelho a outras nações e o que acontece? Chegam pessoas, falsos profetas, querendo interferir e atrapalhar e dificultar a pregação do evangelho e impedir que as pessoas ouçam o evangelho. Quando eles ainda pregam o evangelho e pessoas se convertem, então logo se levanta perseguição. Isso acontece de lugar em lugar. O apóstolo Paulo, por exemplo, prega em uma determinada cidade, pessoas ali se convertem, pessoas, às vezes judeus, são tomados de ira porque gentios estão sendo levados a aceitar a mensagem do Messias Jesus, e então se tornam perseguidores da igreja, envolvem as autoridades e trazem perseguição, prendem pessoas. O apóstolo Paulo, em diversas vezes, tem que fugir da cidade para outro lugar. Essa perseguição sempre tentando impedir a pregação, impedir a conversão, intimidar as pessoas. E mal se planta uma igreja e chegam as heresias. E quase todas as cartas do Novo Testamento são escritas em resposta ao fato que pessoas falsas infiltram a igreja e começam a desvirtuar a igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, como missionário que plantou diversas igrejas, mal virava as costas de uma cidade seguindo para frente e chegava alguém atrás, trazendo uma mensagem falsa. Eram os judaizantes, ou eram os gnósticos, ou eram outros falsos profetas que estavam ali trazendo mensagens para subverter a coisa. O apóstolo Paulo, então, tem que constantemente combater isso em todas as frentes, escrevendo cartas para as igrejas e buscando corrigir erros. Você pode observar, por exemplo, que havia doutrina falsa em Corinto, que Paulo combate em 1 Coríntios, especialmente capítulo 15, a questão da ressurreição. Gálatas é sobre a heresia dos judaizantes, Colossenses, heresia gnóstica. O apóstolo Paulo também avisa contra desvios desse tipo, contra o tipo de fé judaizante e contra a coisa gnóstica, em outras epístolas, como no caso dos Filipenses, e diversas vezes ele faz menção disso. Quando ele escreve a Timóteo, como nós temos visto, ele fala que pessoas vão entrar com doutrinas de demônios, ensinando coisas que na verdade não são da Escritura, mas são realmente coisas que brotam com demônios, ensinando contra casamento, contra comer alimentos que Deus criou para serem consumidos tranquilamente, e coisas dessa natureza. Além disso, 2 Pedro e Judas são cartas também escritas sobre heresias entrando na igreja. As cartas de João têm a ver com isso também. João fala: essas coisas escrevo com respeito àqueles que procuram vos enganar. Muitos anticristos têm saído, e eles muitas vezes vieram do meio da própria igreja. Então o apóstolo João e o apóstolo Paulo e todos aqueles que estavam ali lidando com isso reconheceram que era uma luta constante para vigiar contra o falso ensino entrando na igreja. E havia também, claro, a tentação para a divisão na igreja, onde pessoas, por simplesmente partidarismo, não gostavam de outras pessoas, queriam não se associar com outras, como estava acontecendo em Corinto. Então havia essas rixas mesquinhas na igreja. Havia também pessoas insinceras fazendo competição, como o apóstolo Paulo diz, que algumas pessoas até pregando Cristo por porfia e por inveja. Pessoas insatisfeitas com tudo, frieza espiritual, como quando Jesus Cristo fala à igreja em Éfeso, no Apocalipse capítulo 2, que eles perderam o seu primeiro amor, estavam se esfriando. E é tão curioso ler aquelas cartas em Apocalipse e ver que em coisa de uma geração, aquelas igrejas estavam, muitas delas problemáticas, cheias de desvios, cheios de erros. Ou seja, é uma luta constante.
O diabo não descansa, ele está sempre atuando, sempre rondando como um leão procurando uma vítima para devorar, e nós não podemos nunca relaxar, nunca baixar a guarda. E alguém então vai dizer, mas então por que não desistir se o negócio é tão difícil assim? Sabe por que não desistir? Porque é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Ou você luta pela verdade, ou você luta contra o erro, ou você luta contra a heresia, ou você persevera até o fim, ou de fato você não será salvo. Então não é uma questão simples que você pode dizer, cansei. Nesse mundo teremos aflições, mas temos que vencer este mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a fé, a nossa fé. Mas o apóstolo Paulo, então, com essa percepção da dificuldade que sempre estará acontecendo e acompanhando, ele começa então dizendo assim, ele diz, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Mas por que haverá tempos difíceis? Veja que ele logo esclarece o motivo. Pois os homens serão. Ou seja, o problema é o que as pessoas são. A palavra homens aqui é a palavra antropos, é a palavra genérica para humanidade. É como se ele dissesse, pois a humanidade será assim. E então ele começa a citar essas diversas coisas. A primeira coisa que ele cita é, conforme a revista atualizada, egoístas. Eu prefiro outras traduções, por exemplo, a revista e corrigida, amantes de si mesmo, ou essa edição que eu usei hoje, a século 21, diz, os homens amarão a si mesmos. Isso corresponde mais exatamente ao grego. O que acontece no grego é que existe uma palavra ali que quase poderia ser traduzida assim, os homens serão daqueles que se beijam. Eu me amo, né? É essa a ideia. As pessoas amarão a si mesmas. E esse é o problema principal, é a fonte de tudo mais que vem. E é um pouco mais profundo isso do que egoísta. Egoísta você quer para você, né? Mas a pessoa tem aquela opinião exaltada de si mesma, do seu valor, da sua importância, de como ela se classifica no ranking da humanidade e da criação. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso é que estraga o mundo, sabe? O que estraga o mundo, na verdade, é o que as pessoas fazem, o que as pessoas são. Os nossos problemas poderiam ser bem brandos em comparação com o que são, se as pessoas realmente fizessem o que é certo e seguissem os princípios da palavra de Deus. Mas os homens serão aqueles que amam a si mesmos, avarentos, arrogantes. E ele dá essa lista toda aqui de pessoas que estão vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. O que eu vou fazer nessa noite, eu não vou entrar em todas essas palavras, eu não vou analisar cada uma dessas palavras, porque, na verdade, eu quero analisar com um pouco mais de detalhe o que Paulo quer dizer aqui. Eu vou me ater, provavelmente, hoje só o primeiro. O que ele quer dizer com isso? Os homens serão amantes de si mesmos ou os homens amarão a si mesmos? A ideia aqui é que as pessoas têm a si mesmos como mais importantes do que realmente são. Pensam de si mesmos como sendo melhores do que são. Isso é uma coisa extremamente perigosa, é uma coisa muito sutil, na qual nós caímos sem ver. Nós vivemos numa época em que a psicologia anda exaltando o amar a si mesmo sob o nome de autoestima. E isso é colocado como se fosse uma virtude. E, na verdade, nós temos que analisar isso de uma forma bíblica, porque a sociedade está bem longe dos princípios da palavra de Deus nessa altura. Se você começa a preocupar-se com a sua autoestima, aí eu tenho que me valorizar, eu tenho que amar a mim mesmo. Você está na contramão da Bíblia. Isso é a voz da nossa geração. E dificilmente você não é impactado e contaminado por essa mentalidade. Mas quanto mais você vai nessa direção, mais longe você vai de Deus.
Achei interessante, eu estava lendo essa semana um livro de Os Guinness. Ele diz o seguinte: o mundo contemporâneo achou duas formas de transformar esse vício do amor próprio em virtude, e elas não podem ser ignoradas. A forma mais comum é mudar sua definição, confundir orgulho com respeito próprio, fazer com que ser contra o orgulho seja visto como prejudicial à saúde. Afinal, é correto ter orgulho de si próprio. É prejudicial não ter autoestima. Portanto, por que o orgulho deveria ser considerado pecado? E ele pôs o dedo realmente na ferida da nossa geração. As pessoas estão muito obcecadas em se convencer que elas são boas, que elas não estão passíveis da punição da ira de Deus e, afinal de contas, que elas são importantes, até importantes mais do que a vontade de Deus, de modo que entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade, a Deus vai ter que aprender a perdoar, né? E nós vamos fazer o que nós queremos. E essa é a atitude que prevalece. Eu observei um pouco das mensagens de John MacArthur sobre essa passagem da Escritura, e eu notei que ele falou bastante sobre isso. Ele disse, por exemplo, que ele mesmo fez uma pesquisa que na história da igreja não havia nenhum registro que ele conseguiu achar de pessoas falando sobre como você tem que valorizar a você mesmo, você tem que amar a você mesmo, você tem que preocupar com a sua estima e tudo. Até os anos 60, onde isso começou a ser falado, principalmente no âmbito da psicologia e depois da sociedade toda, e isso invade a igreja, como geralmente toda ideia errada que a sociedade abraça acaba aparecendo em algum contexto de igreja cristã. E isso então começa a invadir. E ele demonstra como na verdade está totalmente contrário àquilo que a Bíblia realmente nos ensina. A Bíblia não nos dá nenhuma ordem de amar a nós mesmos, mas a Bíblia nos dá muitas ordens para amar. Nenhuma delas é você tem que amar a você mesmo. É muito interessante isso. O que a Bíblia na verdade faz é sempre mandar amar a Deus e amar o próximo. A Bíblia já presume que amar a você mesmo você já faz em medida demasiada. No melhor das hipóteses, você tem que se frear um pouco. Então, como você deve fazer para ser feliz? A voz da nossa sociedade diz o seguinte: você tem que fazer o que você quer, fazer aquilo que te faz sentir bem, não necessariamente depois, mas na hora que você está fazendo, ok? E isso não é realmente sabedoria. Você sabe que quando as pessoas são más e elas são de um caráter deficiente, elas perdem a capacidade de ter respeito próprio. Aí elas entram num ciclo depressivo. Mas ao invés de querer mudar o seu comportamento e se tornarem respeitáveis, o que as pessoas tendem a fazer é tentar se dizer, mas o que eu estou fazendo que é medíocre como ser humano, na verdade não tem nada de errado. Aquilo que eu estou fazendo que é cruel como ser humano, na verdade não tem nada errado, eu tenho que cuidar de mim mesmo, e querem se convencer disso. Então, na verdade, se torna uma autodesculpa, ao invés de realmente ser uma confrontação com a realidade, com aquilo que nós devemos ser. As pessoas estão sempre falando, você tem que se aceitar como você é, ao invés de ensinar as pessoas, você não pode se aceitar como você é. Você é um ser humano podre, você tem que mudar, você tem que clamar a Deus por mudança. E essa voz que sempre está sendo martelada em nossos ouvidos, você tem que se aceitar, você tem que ter autoestima, você tem que se valorizar, vai se tornando como que uma espécie de lavagem cerebral em nossos dias. Eu peguei de alguns sites na internet algumas orientações de como viver. E isso é a sabedoria do mundo. Aliás, só uma dica, tá? Se você está procurando conselho, procure não o conselho do ímpio. E se você está procurando como ser feliz, pergunte para pessoas que são realmente felizes. Não para pessoas que estão postando anonimamente na internet, você não sabe que tipo de vida elas têm. Você quer ter um casamento feliz? Ouça quem tem um casamento feliz. Não ouça as pessoas aí que estão amarguradas depois do seu, 15º relacionamento desfeito e estão dando sabedoria para todo mundo na internet de graça. Cuidado com isso aí. Você tem que saber com quem que você está lidando. Mas ouça essa, e eu não sei quem escreveu isso, mas está disponível. A pessoa diz assim: porque se você não amar a si mesmo, como espera que alguém te ame?
fazendo uma analogia com um vendedor, pense do seguinte jeito: se você é um vendedor que vende um produto que acha horrível e que não compraria, será que você conseguiria fazer muitas vendas? A resposta é não. Do mesmo jeito, acontece na vida da gente. Você não consegue atrair um amor se você mesmo não se ama. Qual foi a última vez que você fez algo para valorizar a si mesmo ou si mesma? Qual foi a última vez que você saiu só porque estava com vontade, ou seja, saiu sozinho ou sozinha e foi para onde bem lhe deu na telha? Qual foi a última vez que você sentiu orgulho de si mesmo ou de si mesma? Será que você tem se humilhado? Será que tem deixado de fazer o que queria por outra pessoa? Será que você tem feito o que quer ou apenas o que os outros querem que você faça? Que receita de sabedoria, né? Seja bem egoísta, não abnegue-se por ninguém, não abra mão de nada que você queira. Você tem que se valorizar. Irmãos, isso é extremamente superficial. Outro site diz assim: amar a si mesmo é fundamental. É claro que eu poderia citar 1 milhão de sites que falam isso. Amar a si mesmo é fundamental, não só para manter uma autoestima saudável, mas também para ter relacionamentos de qualidade com os demais. Sinais de falta de amor próprio incluem, por exemplo, em vez de defender algo justo ou algo que lhe agrada ou que lhe interessa, você prefere desistir para evitar problemas. Isso é falta de autoestima, não é bom, você tem que se valorizar. Quero que você veja o que a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2. Eu quero que você observe bem qual é a disposição bíblica em relação a esse tipo de informação. E veja como isso é totalmente diferente do que o mundo vai pregar. Filipenses 2, o verso 3, a Bíblia diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Deixa eu repetir isso aqui. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja que não é igualdade, é inferioridade própria, bem diferente. Verso 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Jesus ficou o pé pelos direitos dele. Jesus Cristo pensou assim: não, o que é meu é meu. É isso que ele fez? Não, irmãos, você sabe que não foi. O que Jesus Cristo fez é que ele abriu mão da sua glória. Ele que por direito poderia nunca ter se humilhado e ficado eternamente na glória do céu, subsistindo em forma de Deus. A si mesmo se esvaziou, não pensou em si mesmo. E esse é o exemplo que o apóstolo Paulo nos oferece. Ele diz: nós devemos ser assim. Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, e olha que ele tem direito disso, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, se Jesus, que tem direito de ser servido, serviu e não veio para servir, e eu e você, que realmente não temos direito de demandar serviço de ninguém, entende? Então, o exemplo cristão está na contramão disso aí. Mas, por incrível que pareça, por mais que a Bíblia seja clara em relação a esse tipo de coisa, o que você nota é que esse tipo de psicologia popular infiltra as igrejas, e isso começa a aparecer em todo lugar. Existem cultos em igrejas evangélicas que mais parecem terapias de psicólogo humanista. A pregação não é uma pregação bíblica, é uma fala para massagear o ego do ser humano e fazer a pessoa se sentir bem. Até músicas, eu quero ler para vocês a letra de uma música, e isso aqui é o cúmulo da tragédia. Escute a letra dessa música. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Essa é a letra de música cantada na igreja. Agora, isso, irmãos, não é bíblico. Isso é muito contrário à palavra de Deus. E é triste isso. E essa atitude leva a um caos social. A atitude egoísta, eu tenho que fazer o que me faz feliz, que predomina na nossa sociedade, leva as pessoas a abdicar dessas possibilidades mais básicas. O apóstolo Paulo fala aqui nessa passagem mesmo, sobre as pessoas não terem amor natural. Quero dar um exemplo. Eu vi alguns anos atrás, um desses programas de televisão, onde tem uma pessoa que tem pessoas aí do público para falar de suas experiências e conversar. Então essa pessoa estava entrevistando nesse dia uma moça que era mãe solteira, morava com a sua mãe, então, quer dizer, a avó da criança, e também essa avó da criança estava lá. A criança era neném. Então eles estavam ali falando sobre os conflitos que eles tinham no lar. Então a moça, que era a mãe, ela não tinha nem 20 anos de idade, ela estava falando o seguinte: mas eu sou jovem, eu tenho que aproveitar, eu tenho que sair. Então no fim de semana eu desapareço de casa, eu vou para fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque eu sou jovem. Eu não posso deixar de ser feliz porque eu sou mãe. Aí ela empurrava a filha na mãe dela, que é a avó. E a avó estava ali falando: mas eu já criei meus filhos, falou o número lá, eram vários, e eu estou cansada, e eu não acho que é minha obrigação cuidar da minha neta. Eu acho que a minha filha tinha que assumir, que é filho dela. Ela não queria fazer esse papel. Eu achei tão, assim, sem noção. A moça que estava ali como como é que chama a pessoa que modera assim, um bate-papo desses? A pessoa que está, o anfitrião do programa, apresentadora, isso, a apresentadora do programa, fechou tudo e falou assim: mas é o seguinte, né? A solução é que todo mundo tem que poder fazer só o que ele quer e ninguém precisa fazer nada que ele não queira fazer. Que solução? Então como que resolve isso? O bebê fica lá sozinho, abandonado, ninguém dá mamadeira, ninguém troca fralda, o bebê morre e depois fala assim: o bebê morreu, foi negligência. Mas ninguém pode deixar de fazer o que quer, né? É a sabedoria. Sabe, você nota que essa atitude egoísta, e ninguém quer confrontar, e ninguém tem, vamos dizer assim, a coragem moral de chegar e dizer: olha, você é mãe, você tem que assumir alguma coisa, você tem que reconhecer que você tem deveres para com essa criança. Ninguém quer falar isso, porque é confrontador e desconfortável. As pessoas vão dizendo assim: Deus não quer que eu seja feliz. Deus quer que eu seja feliz, então quer dizer que eu tenho direito de agir assim. Deus vai entender, Deus certamente vai aprovar. E isso se torna a desculpa para tudo. E o escritor Oscar Wilde, que foi um perverso notório, resume tudo nessas palavras. Ele disse: amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida toda. A não ser que você se converta. Espero que você se converta. Se você está nesse romance de vida toda, que ele interrompa antes do fim de sua vida, porque é trágico viver assim. Você sabe o que significa isso? Eu quero que você veja em Filipenses novamente, capítulo 3. Veja o verso 19, veja o que o apóstolo Paulo aqui fala sobre determinadas pessoas que estão longe de Deus, sem a salvação. Filipenses 3, o verso 19, ele coloca nesses termos: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas.
as coisas dessa vida. Ele diz que o destino deles é perdição, mas o que é o Deus deles? O próprio ventre. O ventre, né? A barriga, a vontade, aquilo que você tem vontade você faz, é isso que te governa. A sua lei não é a lei de Deus, é a lei do deu vontade. Sabe, esse é o Deus natural do ser humano. Mas você tem que mudar de religião, colocar o Deus certo no trono. Romanos 16, o verso 17, o apóstolo Paulo usa essa mesma expressão. Essencialmente ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo. Agora note bem, eles não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Já pensou? Essas pessoas se passavam por servos de Cristo, só que na verdade o Senhor da vida deles não era o Senhor Jesus Cristo, era o seu próprio ventre, o Deus ventre. É esse o seu Deus? Enquanto as pessoas estão trabalhando arduamente para te convencer que você precisa de preocupar mais com a sua autoestima, investir mais em si mesmo, pensar melhor de você. Alguns estudos recentes têm demonstrado que, na verdade, não é bem assim não. E, novamente, estou usando aqui coisas que foram coletadas pelo John MacArthur em seu material de pregação. Fala uma coisa muito interessante aqui. Ele cita alguns estudos que saíram, na verdade, estudos que foram feitos por faculdades cristãs e publicaram os seus achados. Eu gostaria de citar aos irmãos o que eles descobriram. Eles descobriram, fazendo alguns testes, que ao contrário do que diz a nossa cultura, o problema não é que você tem baixa autoestima. O problema, provavelmente, é que você pensa muito mais de si mesmo do que você deveria pensar. E existem algumas evidências interessantes para mostrar isso. Eles fizeram alguns testes que incluíam pessoas em situações de laboratório, atletas, estudantes, motoristas, casais, pessoas casadas. E em cada um dos casos submeteram as pessoas a alguns questionamentos e alguns testes e foram fazendo algumas avaliações. Eles descobriram que em todos esses casos, as pessoas têm a tendência de aceitar prontamente como mérito deles qualquer sucesso, mas rejeitar responsabilidade por qualquer fracasso, dizendo sempre que o fracasso é por fatores externos, por azar, coisas que fugiram do seu controle, tem que culpar a outra coisa. Isso acontece de forma universal. Tudo aquilo que deu certo, nunca foi sorte, né? Nunca foi nada de fatores que me ajudaram. Mérito meu, mérito meu. Mas tudo aquilo que deu errado, mas não foi culpa minha não. Essa é a atitude geral do ser humano. Isso lá desde o jardim do Éden. Né? A mulher que tu me deste, me deu. E é por aí. Mas os pesquisadores notaram, por exemplo, o seguinte: as pessoas têm uma espécie de filtro das suas experiências, que não são nada realistas. Fizeram uma pergunta sobre as pessoas se considerarem pessoas positivas socialmente. A maioria das pessoas disseram que estão acima da média. Grande maioria. Empresários e pessoas na área de negócios universalmente disseram que são mais éticos do que a média. Se todos são mais éticos do que a média, quem que é a média? Percebe? Perguntaram para as pessoas se elas são preconceituosas e injustas. As pessoas responderam universalmente que são melhor que a média. Até mesmo em coisas bobas, tipo a sua habilidade com esportes. 60% das pessoas disseram que estão bem acima da média. Só 6% abaixo da média. Capacidade para liderança.
70% das pessoas se disseram acima da média. 2%, não, estou abaixo da média. A capacidade de se relacionar bem às pessoas, ter bons relacionamentos. Sabe como que isso anda? Isso é muito interessante. 0% das pessoas disseram que elas são problemáticas. 0%. Todas se pontuaram como acima da média na sua capacidade de interagir bem com as pessoas e ter relacionamentos sem serem causadores de problemas. 25%, 1 em 4, responderam que acham que estão no 1% melhor da humanidade. Eu fico entre 1% dos que mais se relacionam bem. 25% das pessoas. Todo mundo achando que são demais, né? As pessoas filtram até as suas memórias e começam a pensar de forma diferente. Eles fizeram um estudo muito interessante, onde eles colocaram pessoas em grupos separados e falaram a um grupo sobre as vantagens de escovar sempre os dentes, escovar os dentes e fazer com que você tenha uma boa higiene bucal. E sabe o que acontece? O grupo que ouviu essa palestra, logo em seguida, tinha que responder sobre a frequência em que eles escovam os dentes. Eles lembravam de escovar os dentes consistentemente, muito mais frequente do que as outras pessoas que tinham essa questão também para responder no questionário, mas nada tinha sido falado sobre o quanto é importante. Entende como que é? A nossa memória se distorce. Ah, isso é importante? Ah, então eu faço. Ah, eu faço sim. Eu sou bom nisso. Além disso, as pessoas têm a dificuldade de lidar com o fato que estão erradas em seus julgamentos, em suas percepções. Até mesmo quando as pessoas fazem predições que estão totalmente erradas, as pessoas insistem depois em dizer: ah, mas eu sempre soube isso, eu sempre disse que foi isso. Outro teste mostrou o seguinte: avalie a si próprio. Como você acha que você se sairá? Isso foi dado a estudantes de segundo grau. Como você se sairá no futuro? A sua probabilidade de conseguir um bom emprego, de ter um bom salário. Você acha que você está acima da média, na média ou abaixo da média? Quase todo mundo colocou que estava acima da média. A probabilidade de você algum dia acabar divorciado ou sendo despedido por justa causa. Todo mundo, nesse eu estou abaixo da média. Os outros vão ter isso mais do que eu. Ou seja, o que esses estudos mostraram é que as pessoas não têm uma baixa autoestima. As pessoas têm um ego muito inflado. E as pessoas pensam que são melhores do que são. E as pessoas se avaliam como sendo muito melhores. Aí as pessoas ficam se fazendo de vítima. Porque, né? As pessoas não veem o quanto que eu sou importante. As pessoas não veem o quanto que eu sou bom. E as pessoas vivem chorando com essa ideia de que eu sou importante, eu não sou valorizado. O problema não é falta de estima. O problema é a falta de percepção de quem realmente nós somos. Sabe como você deve lidar com isso? Como você deve lidar com os seus defeitos? O certo é que você deve, de fato, encarar o quanto você é pecador. Entender isso. Reconhecer que você é, sim, uma pessoa muito aquém do que você deveria ser. Que os seus defeitos são graves e são condenáveis. Mas então levar isso tudo para Cristo e encontrar graça e misericórdia para ser aceito por Deus em Cristo e ser perdoado e viver lutando para ser uma pessoa melhor e dependendo de Cristo para um dia ser uma pessoa perfeita. É assim que se lida com isso. Não se lida com isso tentando disfarçar o quanto você realmente é uma pessoa pecadora. Irmãos, nós todos somos bastante defeituosos. Todos nós somos. Acho que nós não fazemos ideia do quanto.
quando nós começamos a ver um pouco na palavra de Deus, e a palavra de Deus, como o Tiago diz, nos confronta com um espelho, nós enxergamos nós mesmos ali, nós começamos a ver tudo quanto é coisa errada. O padrão de Deus, irmãos, nos expõe. Se nós não tivermos contato com a Bíblia, nós ficamos a vida inteira falando a nós mesmos: ah, mas eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, não, eu sou bom, eu sou bom. E nos enganamos a nós mesmos. Agora, você reconhece que o Evangelho é contrário a essa mensagem do mundo de que nós é que somos o centro de tudo, nós somos a medida de todas as coisas? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós não temos essa importância toda. Aliás, o incrível do incrível é que Deus se importou com o ser humano, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E não é porque existe um valor intrínseco inerente em nós, é de bom que Ele é. Sabe, o resgate de Deus do ser humano caído não é um resgate que se dá por conta do fato que Deus vê: nossa, eu não posso perder aqueles ali, o que eu vou fazer sem eles? Não é isso. É um Deus que tem pena daqueles que não têm condição de se levantar e que não tem nada para oferecer para Deus que torne interessante para Deus nos resgatar. O que Deus ganha conosco? O que Ele ganha? Ele não ganha nada que não poderia fazer melhor. Então, na verdade, irmãos, é loucura pensar assim: ah, porque nós temos esse valor todo para Deus. Irmãos, é um valor atribuído, não é um valor intrínseco. É Deus que, de bom que Ele é, que nos ama. E nós temos que reconhecer isso. E, aliás, ao invés de se colocar no pedestal, o Evangelho te convoca a descer do pedestal. Jesus pregava dessa maneira: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Deixa eu repetir. A si mesmo se negue. Não é a si mesmo afirme. Não, irmãos. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa e do Evangelho, salva-la. É assim que Jesus Cristo pregava. E isso é tão contrário à nossa maneira de pensar. Nós estamos absorvidos em nos autopromover, em nos autorrealizar, que até o Evangelho, que muitas vezes não é o Evangelho, mas o tipo de evangelismo que as pessoas fazem, é na verdade um apelo para o ego humano. Você quer realmente ser feliz? Você quer parar de sofrer? Você quer ter as coisas que você sempre sonhou? Deixa eu te mostrar. Existe um caminho, e o caminho é Jesus. Irmãos, isso não é Evangelho. Isso é o contrário do Evangelho. Isso não é falar com a pessoa: você tem que parar de servir o Deus ventre e servir a Deus verdadeiro. Isso é dizer o seguinte: olha, continue servindo o Deus ventre, mas deixa eu te falar uma coisa: tem um jeito melhor de você servir o Deus ventre do que você está fazendo agora. Vai dar mais certo, você vai servir Ele melhor. E é isso aqui. Isso não é evangelismo, irmãos. Isso é o contrário do Evangelho. Eu achei tão interessante, refletindo sobre as 95 teses do Martinho Lutero. Deixa eu me ler as primeiras 4, a quarta é que vem ao caso, mas só para ter um contexto. Sabe aquelas teses que ele pregou na porta da capela de Wittenberg, que deu o pontapé inicial da reforma? A primeira tese diz assim: ao dizer arrependei-vos, como em Mateus 4,17, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse uma vida de penitência. Esta penitência não pode ser identificada com o rito de penitência, isto é, a confissão e prescrição de atos de penitência pelos sacerdotes. No entanto, ela não se refere apenas a um remorso interior, e sim arrependimento seria nulo. Sim, arrependimento seria nulo se externamente não produzisse toda a sorte de mortificação da carne. E agora o quarto ponto, onde ele continua e diz assim: por consequência, a vida de arrependimento precisa durar tanto quanto deve durar nosso ódio por nós mesmos, ou seja, até a entrada no reino dos céus. Diferente, né? É assim que nós falamos hoje, nosso ódio por nós mesmos. Não, que isso? Você tem que amar você mesmo. Não segue esse Lutero não, esse homem aí, né? Fui cuidado com esse homem. Será? Benjamin Franklin,
aquele americano envolvido na Revolução Americana, que foi um dos mais importantes homens de sua geração, escreveu o seguinte sobre George Whitefield. Quando George Whitefield foi na América e pregou em sua cidade, ele foi em Filadélfia, onde Benjamin Franklin residia, e Franklin, que tinha um jornal, publicou o seguinte: foi uma coisa impressionante observar a influência extraordinária de sua oratória sobre os seus ouvintes, sobre a oratória de George Whitefield, pregador evangelista. Eles, os ouvintes, o admiravam e respeitavam, apesar da dureza com que ele se dirigia a todos, garantindo-lhes que nada mais eram senão um meio termo entre bestas, feras e demônios. Esse é o pregador do evangelho. Você vê as pessoas pregando assim hoje em dia? Mas ele continua. Mas foi uma maravilha contemplar a mudança que isso logo produziu nos costumes da população. Antes, inconsequentes e indiferentes à religião, agora parecia que todos estavam tomados de devoção, de modo que não se podia andar pela cidade ao escurecer, sem ouvir pessoas cantando salmos em cada rua. Você sabia, irmãos, que 50% da população do Rio de Janeiro é evangélica? Mudou? Muito pouco. Mas também não está sendo pregado isso não. É outra coisa que está sendo pregada. Não existe confronto de pecado. Não existe expor o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus, porque nós somos realmente desgraçados sem Cristo. Jesus Cristo, claro, explicou que o primeiro mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, o primeiro mandamento, amar Deus acima de tudo, amar Deus acima de você mesmo. E o segundo mandamento é qual? Amar o próximo como a ti mesmo. E aí é que as pessoas às vezes pegam e falam assim: mas Jesus mandou amar o próximo como a si mesmo, então subentende que deve amar a si mesmo, né? Não subentende nada disso. Jesus não disse você tem que amar a si mesmo, Jesus disse que você tem que amar o próximo como você já ama a você mesmo. Isso não tem nada a ver com você ter autoestima, você achar que você é importante. Isso tem a ver com o seguinte: qualquer que seja o esforço, o empenho, o sacrifício que você faz pelo seu próprio interesse, seja equivalente nisso em relação ao próximo. Irmãos, eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. E eu arriscaria dizer que você também não. Nós temos muito que mudar, porque nós somos aqueles que amam a si mesmos, como Paulo aqui denuncia. Pare um minutinho e pense sobre as coisas que você faz para estabelecer e garantir o seu próprio conforto, para que a sua vontade seja feita, que as coisas sejam do seu jeito, para que você não tenha falta de nada, para que você não sofra nada. Você teria esse mesmo empenho por outra pessoa? Sabe, nós não amamos o próximo assim. Se pensa um exame trocado, você recebesse um exame dizendo que você estava com câncer, e depois fosse detectado o erro e alguém te falasse: não foi não, o seu está esse aqui. Esse aqui tá bom. O que você fala? Ufa. Sabe, você não ama o próximo como a si mesmo. Não adianta falar que ama. A verdade é que você ama a si mesmo, acima do próximo. É capaz de você nem pensar em tipo assim, então deixa eu orar para aquela pessoa. Se fosse com você, você oraria, você teria, sabe? Outra pessoa, tipo assim, nem conheço o cara, nem quero conhecer, melhor não conhecer. Então, essa atitude é a revelação que nós não temos amor ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós não cumprimos os mandamentos mais importantes de todos. Os mais importantes de todos. E daí é que nós quebramos com tanta facilidade os demais mandamentos. Irmãos, isso é trágico. A forma em que você dá importância às suas próprias necessidades, aos seus próprios sonhos, você também deve dar ao próximo.
E ao invés então de você falar, mas eu tenho que aprender a me aceitar como eu sou. Não, irmãos, isso não é bíblico. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe o que significa chorar ali? É você reconhecer, eu sou miserável pecador, eu sou cheio de defeitos, e eu preciso mudar, eu preciso me ajoelhar diante de Deus, pedir a Deus misericórdia, eu tenho que me empenhar para ser uma pessoa melhor do que eu sou, porque o pecado me estraga. E Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas nem todo mundo tem fome e sede de justiça. Muita gente está muito feliz consigo mesmo. Não, eu me aceito como eu sou. Eu não vou ficar me deprimindo, refletindo sobre como eu posso ter algum defeito, não. Eu vou só me valorizar. Irmãos, cuidado com isso, isso não é bíblico. Isso não é o caminho para a felicidade. Ouça o que Paulo disse, aliás, leia comigo em Romanos capítulo 7. Em Romanos 7, no verso 15, eu quero ler alguns versos, saltando alguns. Ouça o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ou seja, ele está frustrado. Verso 18. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ou seja, ele reconhecia que nele não havia bem nenhum, o apóstolo Paulo. E quanto descrente por aí, com a vida toda cheia de egoísmo e pecado, diz, não, mas eu sou uma pessoa boa. Está vendo a cegueira espiritual, irmãos? Continuando. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E sabe, o que Paulo está reconhecendo é aquilo que João nos diz. Ainda não se manifestou como havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por isso também, João disse, a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, a pessoa se purifica, a pessoa mortifica a carne, a pessoa luta contra as tendências pecadoras que residem em nós. A pessoa não tem essa autoestima, essa proteção do ego de dizer, não posso pensar em pensamentos negativos. Você diz, mas o apóstolo Paulo, puxa, pensando dessa maneira, como que esse homem funcionava? Como que isso aí fez ele cair num ciclo de depressão que o paralisou por completo? Sabe por quê? Porque a vida do apóstolo Paulo não era sobre se sentir bem e ser feliz, era sobre fazer a vontade de Deus e servir aos outros. E se você viver para servir, na verdade, você encontra uma realização, e você não fica olhando sempre para o próprio umbigo, eu sou feliz hoje, eu sou feliz ou não sou? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter tratamento, eu tenho que ter ajuda porque eu quero ser feliz. Esquece ser feliz, procure servir, procure fazer a vontade de Deus, procure ser santo. O Senhor Jesus Cristo falou dessa maneira, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E o apóstolo Paulo definitivamente viveu assim, e ele viveu uma vida, aliás, muito feliz. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Apesar que ele reconhecia que o pecado estava nele, mas ele olhava para Cristo e falava assim, graças a Cristo, esse negócio não vai me vencer, eu vou vencer esse negócio. O apóstolo Paulo falou assim, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ou seja, ele vivia para servir, e como ele serviu e como ele se gastou, ele não era uma pessoa absorvida em si mesmo, pensando assim, os meus interesses, os meus projetos, os meus planos,
a minha felicidade, eu primeiro. Não, nada disso. Essa não é a mensagem do cristianismo. Sabe, vidas vazias são as vidas que nunca acham uma causa maiores que si mesmos. Você tem que ter uma causa pela qual você se sacrifica, e a causa correta é Deus e o seu serviço. Se a sua causa é a sua felicidade, você fracassará. Se a sua causa é a sua boa saúde, você vai perdê-la um dia. Mas se você for um cristão, e você fala assim, eu sou um escravo. Eu tenho um dono que me dá ordens, a função da minha existência é obedecer e é servir. Eu sou totalmente descartável. Ele pode fazer comigo o que ele quiser. É isso que o Evangelho te chama a fazer. Não tente usar a Deus para os seus próprios fins. Coloque-se à disposição de Deus. Deus é aquele que deve ser servido. Todos nós devemos viver para servir a Ele. Ele não está lá para atender às nossas vontades, nossos caprichos e para dar um significado para a nossa vida. Não é isso. Nós existimos para servir a Ele. Coloque as coisas nos eixos. Quem quiser poupar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que abrir mão de sua vida, negar-se a si mesmo por Cristo pelo Evangelho, esse encontrará a vida eterna. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem desta noite.